Salve, salve, meu estudante! Sou o professor Marcos Vinícius, professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a esse projeto bacana, sensacional, fenomenal da plataforma da Secretaria de Educação, que é um preparatório, para o teu Enem 2023. Estamos resolvendo uma série de questões das temáticas que são mais abordadas, no Enem. E hoje, em Geografia, estamos trabalhando, sobre as temáticas envolvendo as terras e o uso de recursos, onde a gente vai abordar questões sobre a agropecuária mundial, brasileira, questões sobre sustentabilidade. E hoje eu te trouxe uma questão do Enem 2020, tá? Bem recente, uma questão bem bacana para a gente analisar aí e discutir, sobre as perspectivas e como resolvê-la. Bacana? Então, vem para ela, texto motivador. Não vou ler esse texto agora, tu já sabe. Eu gosto de analisar inicialmente o comando para entender, o que eu preciso buscar de fato no texto, para que eu perceba, por exemplo, qual é a temática da questão de maneira específica, tá? Então, vamos lá. Texto motivador, me espera, já eu venho aqui, continua, texto motivador, Cheguei no comando, tá? Vamos ler com calma, tá? Não esquece, na tua prova do Enem, sempre com aquela canetazinha bacana, o teu lápis, grifando os termos importantes, destacando, isso ajuda muito no entendimento das questões, tá? Então, olha lá. A atual concepção de desenvolvimento sustentável, primeira grifada que tu ia dar na tua prova e vai dar na prova, quando chegar no teu Enem 2023. Desenvolvimento sustentável, essa é a temática, o objeto de conhecimento da questão, tá? Então ele diz o seguinte, a atual concepção de desenvolvimento sustentável diferencia-se da proposta de Gifford Pinchot, no final do século XIX, pelo foco na... tá? Questão importante, galerinha, tá bom? Vamos simplificar a pergunta. Eu tenho uma concepção de desenvolvimento sustentável hoje e ela vai se diferenciar da proposta de Pinchot, no século XIX. Que diferença é essa? Como é que eu vou conseguir resolver essa questão? Primeiro, eu preciso saber quais são os princípios que balizam o desenvolvimento sustentável atual e depois eu só confronto com a visão de Pinchot. E onde é que eu vou encontrar essa visão de desenvolvimento sustentável proposta por Pinchot? No texto motivador, beleza? Então aí fica fácil, Então, antes de eu ler o texto motivador, vamos logo falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento sustentável. O que de fato é este princípio tão abordado na sociedade moderna? Vem comigo, não vou nem ler as alternativas ainda, tá? Desenvolvimento sustentável, abre aspas, meu estudante, com muita calma, é aquele que garante suprir as necessidades econômicas das populações, mas que conserva as condições ambientais para gerações futuras. Ou seja, o desenvolvimento sustentável ele prega a utilização dos recursos naturais, mas de maneira consciente, para que tu possa utilizar esses recursos, tirar os benefícios desse, tá? Mas não prejudique a utilização destes recursos para gerações futuras, para os teus filhos, para os meus netos, enfim. Ou seja, um consumo sustentável. Daí vem esse princípio. Outra questão muito importante, e as provas, quando falam de desenvolvimento sustentável, elas abordam muito. Tentar colocar como uma pegadinha que o desenvolvimento sustentável prega a oposição entre crescimento econômico de um lado e progresso ambiental, ou seja, preservação ambiental do outro, defendendo a ideia de que eles não andam juntos. Errado. O desenvolvimento sustentável na prática, o que ele defende? Ele quer conciliar, ou seja, andam sim de mãos juntas. Dá para crescer economicamente e também preservar o meio ambiente. Como? A partir do desenvolvimento de novas tecnologias, tecnologias limpas, por exemplo, o consumo consciente dos produtos, tá certo? Principalmente substituindo a principal ameaça da nossa sociedade atual, que é o consumismo, ou seja, é o consumo exacerbado dos recursos naturais, porque isso gera uma pressão, extra em relação ao meio ambiente e aos recursos naturais, o que vai comprometer, por consequência, também as gerações futuras. Beleza? Captou o que é desenvolvimento sustentável, Vou repetir. Simplificando, o desenvolvimento sustentável, ele busca garantir a utilização dos recursos naturais, agora, sem comprometer as gerações futuras, e ele busca conciliar o crescimento econômico e preservação ambiental. O que deve ser substituído e combatido? Principalmente o estilo consumista da nossa atual sociedade. Beleza?
Fácil, né? Agora vamos lá para o texto motivador. Vamos ver qual é a visão de Pinchot e aí a gente consegue, né, confrontar o que ele diz, ou não diz, né, em relação ao desenvolvimento sustentável atual. Vamos lá. Vou ler com calma. Olha o que ele fala. Gifford Pinchot, engenheiro florestal treinado na Alemanha, criou um movimento de conservação dos recursos, beleza. Apregoando, ou seja, defendendo seu uso racional. Até aí, tudo beleza. Mesma coisa que o desenvolvimento sustentável atual defende. Na verdade, Pinchot agia dentro de um contexto de transformação da natureza em mercadoria. Tá? Na sua concepção, a natureza é frequentemente lenta e os processos de manejo podem torná-la eficiente. Ou seja, ele fala na modernização da produção aí, né? Acreditava que a conservação deveria basear-se em 3 princípios: o uso dos recursos naturais pela geração presente, a preservação de desperdício e uso dos recursos naturais para benefício da maioria dos cidadãos. Captou a diferença? Desenvolvimento sustentável hoje. Defendemos a utilização dos recursos para nós, mas não comprometendo as gerações futuras. O que Pinchot defende? A utilização dos recursos naturais pela geração presente. Veja que ele não está falando em nenhum momento de garantir para as gerações futuras, é só o atual, mesmo que seja de forma racional. Agora fica fácil, né, galerinha? Então, a atual concepção de desenvolvimento sustentável diferencia-se da proposta de Pinchot, do final do século XX, pelo, principalmente, né, valorização das necessidades futuras. Ou seja, para Pinchot, o objetivo do desenvolvimento sustentável era para o agora. E o nosso princípio atual é para o agora, mas para as gerações futuras. Belezinha? Questão show de bola, né? Questão 2020 Enem resolvida. Continua com a gente na plataforma Gonçalves Dias para a resolução dessa e de outras questões, tanto em geografia quanto em todas as disciplinas. Vamos buscar essa aprovação, meu estudante, e estamos com você. Plataforma Gonçalves Dias, valeu, revisão do Enem 2023.